a gente começa o nosso giro eleitoral olhando para a campanha, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A questão agora envolve a escolha do vice. Na verdade, surge agora a possibilidade de ser da vice. É isso, Renata Agostini? Conta pra gente. Exato, Kenzo. Tem um debate bastante intenso que tomou ali o entorno do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. O presidente chegou até a comentar sobre isso, né, dando uma declaração de que tem gente ali que está advogando pelo nome de Tereza Cristina. Vou contar um pouco como é que está, em que pé está esse debate ali em torno do presidente. O presidente já havia indicado que a preferência dele era por Braga Neto. Esse anúncio oficial estava sendo aguardado, mas como algo que estava ali líquido e certo. Ocorre que, mais recentemente, integrantes do que a gente chama de ala política, né? São os conselheiros do presidente ligados à política tradicional, digamos assim. Eles têm tentado convencer o presidente a mudar de ideia, como ele disse, porque assusta muito o QG de Bolsonaro o fato dele ir tão mal com o eleitorado feminino. Isso já acontecia antes, mas tem chamado a atenção o fato desse voto do eleitor feminino estar parecendo cada vez mais consolidado e um voto que está tendendo a Lula, o líder das pesquisas. E esse é um problema para Bolsonaro, que no início do ano foi melhorando nas pesquisas por uma série de fatores, mas deu uma estagnada. E aí, quando, então, esses conselheiros políticos olham esses dados e começam a pensar o que fazer, passou-se a dizer, olha, é preciso encaixar uma mulher nessa chapa, trazer essa figura feminina que ajude a quebrar essa resistência do eleitorado feminino. É nesse bojo que estão, por exemplo, as argumentações de que a presença de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, tem de ser intensificada na campanha, não só nas peças que vão para a TV, lá na frente na campanha da TV, mas também em eventos do presidente, para tentar humanizar Bolsonaro. Esse é o termo que eles usam. Mas isso não é consenso por parte dos conselheiros de Bolsonaro, Kenzo. O que uma parte ali do grupo, do entorno de Bolsonaro argumenta é que seria uma visão simplista pensar que colocar uma mulher, seja a ex-ministra Tereza Cristina, seja, por exemplo, a ex-ministra Damares Alves, que também tem uma parte ali que fala do nome dela, uma parte de pessoas próximas a Bolsonaro que fala do nome dela, mas esse grupo diz, olha, isso é uma visão simplista de que colocar uma mulher lá resolve. Não passa por aí, passa por incluir na comunicação da campanha o que seriam os anseios desse eleitorado feminino. Tentar tirar essa imagem de alguém ríspido, né, que muitas vezes circunda ali a imagem do presidente. Então, esse grupo advoga que a escolha de Braga Neto, que é a preferência de Bolsonaro até o momento, ela se consolide porque traz benefícios lá na frente para Bolsonaro em outros aspectos. Eles citam muito, eu acho muito interessante isso, que seria um seguro anti-impeachment, porque Braga Neto, como alguém extremamente fiel ao presidente, jamais iria, num eventual segundo turno, conspirar contra ele. Eu acho interessante isso, não porque isso seja despropositado. Braga Neto já deu muitas provas de ser alguém extremamente fiel, mas pelo fato de que Bolsonaro não está nem ainda com a reeleição ganha, porque ele tem bastante para remar, é o presidente, tem a máquina na mão, tem um eleitorado fiel, que se mostrou fiel ao longo desse mandato, mas está atrás das pesquisas, então tem bastante para remar nessa campanha. E a escolha, né, por parte desse grupo de auxiliares do presidente por uma chapa tem que passar por um seguro anti-impeachment. Então a gente vê as coisas que rondam ali a cabeça de alguns dos aliados do presidente, que não está muito longe da forma como ele enxerga também. Pois é, e esse seguro anti-impeachment, né, pelo menos os aliados ali da ala política têm uma preocupação, querem muito emplacar esse nome de uma mulher ali, seja Tereza Cristina, ou então seja Damares, Renata, e a ala militar também, há uma preocupação também com aquela ala militar ali dentro do Palácio do Planalto, né? Yuri, como é que você está vendo essa situação e essas movimentações, né, que está se falando bastante nessas reuniões ali de bastidores no Palácio do Planalto sobre esse do vice ou da vice, né? Seja a Tereza Cristina, que está ali, as pesquisas têm mostrado ela ali com praticamente eleita ali no Mato Grosso do Sul para Senado. Então, assim, abrir mão dessa candidatura para ir compor uma chapa com o presidente Bolsonaro também poderia ser um risco ali para ela, né? E não só para ela, né, Kenzo? Porque além dessa situação de ser uma eleição em que é dado como certo que Tereza Cristina
deve ganhar essa disputa ao Senado, quem concorre à vaga, o concorrente mais direto e mais competitivo a essa vaga no Senado é ninguém menos do que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e seria, a gente sabe que se tornou um desafeto do governo federal, fez muitas críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro, então poderia haver um benefício indireto a um desafeto do governo caso Tereza Cristina seja puxada para essa vaga de candidata a vice-presidente. Esse contexto da disputa pelo voto feminino que a Renata Agostini bem explicou pelos bastidores do governo, isso é muito explícito nas pesquisas. Para usar o último número da pesquisa Genial Quest, a gente está falando de 2 votos para 1. Essa é a proporção de diferença, nada menos do que o dobro de intenção de voto no eleitorado feminino para o ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Isso já ocorreu, essa diferença, esse descolamento do eleitorado feminino em relação ao masculino na eleição de 2018. Segundo as pesquisas pós-eleição, Bolsonaro teve mais votos dos homens do que das mulheres, mas não numa diferença tão grande. E o que se atribui isso? E aí faz todo sentido essa informação que a Renata trouxe de que seria muito simplista achar que ter uma mulher na chapa amenizaria essa resistência do eleitorado feminino. Além do histórico de posturas e do discurso e da imagem que o presidente Jair Bolsonaro tem, existe uma percepção entre analistas de pesquisa, pesquiseiros, e eu tendo a concordar com isso, de que as mulheres têm muito mais conexão com as dificuldades do dia a dia, principalmente na questão do aumento do custo de vida. São elas que sentem mais de perto a dificuldade de colocar a comida na mesa, não só de si próprias, mas dos filhos principalmente. É claro que os homens também têm muita responsabilidade no orçamento familiar. Muitos deles acabam sendo quem vai buscar emprego, mas justamente quando a gente nota que a inflação é uma preocupação muito maior para os eleitores do que o desemprego, isso significa que qual é a dificuldade das famílias? Não é de achar trabalho, é de fazer esse trabalho dar conta, render o suficiente para alimentar a família. E diante dessa dificuldade, a não ser que a economia melhore, muito dificilmente vai ser possível para o presidente compensar essa diferença, em especial no eleitorado feminino, que é muito mais sensível a essas dificuldades do dia a dia. E a preocupação da família brasileira é colocar de fato mesmo a comida na mesa ali, né? Essa preocupação a gente mostrou, inclusive, semana passada ali, 33 milhões de brasileiros passando necessidade, tendo dificuldade de conseguir encontrar o que comer dentro de casa, né? É o Brasil real, de fato, que a gente sempre fala aqui.